Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder Contexto, aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Eu sou o Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje a gente vai começar o programa falando de um assunto que tomou conta do noticiário da semana. Eu vou ler justamente a notícia que nós demos lá no Diário do Nordeste na segunda-feira. O lutador de MMA e motorista de aplicativo Edilson Florencio da Conceição, de 48 anos, preso e condenado por estuprar uma mulher, a empresária Renata Coan, na saída de uma festa de pré-carnaval em Fortaleza, em janeiro deste ano, foi solto pela Justiça do Ceará na segunda-feira, apenas 5 dias após a sentença. Segundo a juíza, ele deve cumprir o resto da pena em regime semiaberto e aguardar o desfecho de possíveis recursos em liberdade devido aos bons antecedentes e ao bom comportamento e por ser réu primário. Edilson foi condenado a 8 anos e 2 meses de detenção no último dia 5 de junho, mas já estava preso desde janeiro. Ele ficou apenas 4 meses e 12 dias detido. Para comentar esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios as jornalistas Jéssica Welma e Luana Barros. Sejam bem-vindas. Olá, Wagner. Olá, Luana. Bora lá, né, para os assuntos dessa semana. Olá, gente. Sempre bom estar aqui, mas infelizmente hoje o tema não é dos melhores, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai ouvir agora o relato, né, da Renata, que ela publicou nas redes sociais, assim que ela soube da decisão, né, da juíza, da soltura do criminoso. Vamos ouvir o relato da Renata. No dia 19 de janeiro deste ano, eu fui sequestrada, violentada, estrangulada até quase a morte em um matagal. Eu não tive chance nenhuma de defesa. Me lembro de cada segundo do ar faltando. Foi Deus que enviou 3 policiais que já estavam indo embora no final do turno e que me salvaram e prenderam um homem flagrante. Mais que eu tentasse transparecer que eu estava bem nas minhas redes sociais, nesses últimos 4 meses, eu e minha família sofremos em silêncio, porque não queríamos exposição. Estávamos sobrevivendo dia após dia a esse pesadelo. Mas o pior aconteceu. O que eu vou contar agora é até difícil de acreditar. Mas o judiciário cearense, representado por uma juíza mulher, apesar de condená-lo, decidiu na mesma sentença soltá-lo e deixar responder em liberdade. É isso mesmo que você está ouvindo. Mesmo com o depoimento de 3 policiais, testemunhas oculares, exame de perícia, o réu confessando o crime e toda a violência que eu sofri, ela julgou que ele poderia responder em liberdade por ser réu primário. O sistema está dizendo para outras mulheres que forem violentadas amanhã, hoje ou agora, que a palavra delas não basta, que nenhuma confissão basta, que o agressor vai sair por aí pela porta da frente. Tudo que eu queria nesse momento era ter paz e tranquilidade. Mas como que eu vou ter isso sabendo que o cara tá aí nas ruas? Eu faço esse vídeo expondo a minha dor, não somente por mim, mas por todas as mulheres desse mundo. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu não era a primeira, eu não ia ser a última, e se não fosse eu naquela noite, seria outra mulher. E talvez essa mulher não estaria aqui, contando isso pra vocês. E é por isso que eu peço a ajuda de vocês, pra compartilhar e lutar por mim e por todas as mulheres. Porque isso pode acontecer com a sua filha, com a sua mãe, com a sua esposa, com qualquer familiar seu ou qualquer mulher que seja próxima de você. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não vou me calar. Eu sou mais que uma estatística. Isso precisa mudar, agora. Justiça por todas, todos por elas. Esse duro relato da Renata, naturalmente, atingiu a todos nós, né, pela dor que ela sente com essa decisão judicial e deve ser claramente uma dor de toda uma sociedade. Eu queria que vocês, Jéssica, Luana, comentassem, né, esse episódio, esse triste episódio que a gente precisou noticiar nessa semana e que tem repercutido, né, nacionalmente esse assunto. É até difícil, né, comentar, e aí eu tava aqui pensando, e essa semana eu conversei sobre esse tema com algumas mulheres que pesquisam, que atuam nesse tema, nessa seara da proteção à mulher,
E algo que uma delas me falou ficou muito marcado, que é a questão penal, né, essa questão de julgamento de crime e tudo mais. Existe uma parte dela que é a punição àquele crime, que é vamos dizer assim, a resposta àquela vítima, à família dela, mas existe uma parte simbólica, que é uma parte que vai para a sociedade, né? Como é que a justiça está respondendo aquele crime, aquela conduta, e como é que ela vai responder de forma geral. Então, existe esse olhar que é simbólico. É óbvio que atinge muito mais a Renata, não tem nem como, enfim, precisar aí o tamanho da dor dela, da família dela, que vem não só no crime, vem na exposição, vem, enfim, em todas as camadas dessa situação, mas existe uma dor que ela é maior e que ela atinge, e aí vou falar muito especificamente, as mulheres, né? Porque a gente já vive uma sociedade de insegurança, a gente já vive uma sociedade de crescimento de casos dessa violência, seja física, seja psicológica, seja o extremo que é o assassinato, seja uma violência como é o estupro, né? Então a gente já vive tudo isso, mas um caso como esse, eu acho que ele atinge no outro lugar, porque você vê alguém que confessou ser solto, ir para as ruas, e como é que isso reverbera, será que a gente está segura? São muitas camadas, assim, é uma camada de indignação, é uma camada de tristeza, de talvez uma descrença mesmo, enfim, como é que acredita, né, como é que as outras vítimas, porque como a Renata fala no relato dela, ela não, infelizmente, ela não foi a primeira, infelizmente ela não será a última, como é que essas mulheres vão ver essa situação, né, então, é óbvio que existe toda uma discussão e que foi feita, inclusive ao longo de toda essa semana, sobre a legislação, de que a juíza que tomou essa decisão estaria seguindo estritamente aquilo que é colocado ali na legislação, de como formar a sentença, de que, enfim, e que existe um amparato, enfim, um respaldo legal para essa decisão. Isso foi defendido inclusive pela Associação Cearense de Magistrados e tudo mais, mas ainda assim, né, então, será que a gente precisa endurecer essa legislação? O que é que precisa ser feito? Porque não me parece aceitável mesmo você ver um réu confesso, condenado, não só por estupro, mas por essa tentativa de assassinato, que foi preso em flagrante, e com 4 meses está solto. E aí, como fica a Renata, como ficam as outras mulheres, enfim, é muito amplo e muito complexo e muito dolorida essa discussão, eu acho. Antes de tudo, assim, deixar aqui registrada toda a solidariedade com a Renata e com tantas outras mulheres que já foram vítimas de violência, as mais diversas formas de violência de gênero. Não é fácil você colocar a cara, encampar uma luta, e que é uma luta até por uma mudança social, de certa forma. É uma dor dela, mas que tem esse ponto em que vira uma dor coletiva também. Então não é fácil. Você tá indo na mídia, você expor a sua família também, mas aí é pra gente também entender o tamanho da dor e o tamanho da situação de risco em que ela se sente, né, com essa situação. E eu acho que tem um ponto que é muito crítico de a gente lidar com um episódio como esse, porque ele, de certa forma, ele mostra pra gente, de novo, especialmente pra nós mulheres, como a gente ainda tem que lutar muito para estar segura na nossa sociedade. A gente sabe que tem muitos avanços políticos, sociais, em relação à legislação, no que diz respeito ao feminicídio, né? A essa própria ideia do feminicídio, da mulher ser morta por ela ser mulher. A gente sabe que isso é um avanço, mas aí de repente vem um baque como esse, mostrar que a gente ainda precisa, e eu vou usar a palavra sensibilização assim para falar o mínimo, que é uma sensibilização dos poderes e de outras instâncias para entender a gravidade do que é a violência de gênero e como você tem brechas que você precisa ajustar. Tanto é que depois da repercussão desse caso, Wagner, a gente teve o Ministério Público pedindo que o réu perca o direito de recorrer em liberdade, né, que a pena seja cumprida em regime fechado. E aí você olha para a legislação e diz, olha só, uma brecha. Por que já não é assim? Por que já não se percebeu que que apresenta um risco que esse cara esteja solto? Que o recado que você tá dando para a sociedade é que, não foi, parece que não foi assim tão grave, né? Dá para ele ficar livre, meio que vivendo ali a vida dele, não tem essa gravidade toda. Então, olha só, acho que por isso que dá um
peso, dá assim também um cansaço, sabe? Uma hora, porque a todo momento você vai ali acreditando que avançou e aí um baque e você vê que ainda tem ponto que são assim arcaicos mesmo, sabe? De como a legislação percebe a proteção das mulheres. Pois é, e justamente falando sobre essa legislação, né, que dois deputados, um deputado e uma deputada cearense, proporam aí projetos de mudança, né, Luana? O que é que exatamente constam nesses projetos e o que é que eles podem mudar, né, desse ponto de vista aí desse episódio lamentável que a gente acompanhou nessa semana? Pois é, uma das propostas foi do deputado federal André Figueiredo, né? E a proposição dele, o projeto de lei dele, é para que haja a proibição de liberdade provisória ou de medidas alternativas à prisão em crimes hediondos e equiparados, como é o caso do estupro e do feminicídio, né? A proposta ela determina que, nesses casos, a prisão preventiva deve ser mantida como regra, salvo em situações excepcionais. E a segunda proposta foi feita pela Daiane de Bittencourt, né, do União Brasil, e inclusive ela propõe que a legislação, caso aprovada, seja batizada com o nome da Renata, né, Renata Coan, e o texto ele prevê que todo condenado por estupro inicie o cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado e aumenta também a pena mínima para o crime, né? A parlamentar, inclusive, disse, né, que a legislação ela precisa ser mais rigorosa para garantir a segurança das vítimas e evitar que a violência sexual seja banalizada. Então, é de fato aí um endurecimento, né, e eu acho que principalmente essa questão da liberdade, né, que foi dada com tão pouco tempo, 4 meses e 12 dias, apesar de uma sentença. Então, vem exatamente para tentar tornar mais severa esses regimes e essa punição. Jéssica, e esse é o campo de fato, né, de debate, né, de transformação, de mudança, é a classe política, né, o parlamento que deve de fato se debruçar nesse tipo de atuação, de protagonismo e de mudança de uma realidade, né. Certamente, e a Luana até trouxe, né, na fala dela, inicialmente esse aspecto de olhar para a decisão judicial, para a postura de ter sido uma juíza, ter sido uma mulher, isso foi uma coisa que foi colocada muitas vezes nessa discussão. Agora, claro que um agente da justiça nesse momento vai dizer que seguiu os ritos, as leis, o que estava previsto lá para ele seguir, assim, está colocado isso como um direito de ele recorrer em liberdade, tanto que a defesa pede, a justiça vai acatar, porque está ali no processo. E onde é que isso vai mudar isso? Na legislação também, endurecendo essas penas, entendendo essas brechas que faltam. Então, esse é o lugar. Acho que ainda foi pouco, assim, eu não entendo como que a gente tem um Congresso Nacional com mais de 500 deputados, 81 senadores, e aí a gente ainda fica vendo um caso aqui, um pedido aqui, um outro ali. A gente vê, às vezes, mobilizações e falas nas redes sociais e coisas, às vezes, tão dramáticas para coisas que, às vezes, têm menos impacto, sabe, social, e às vezes um caso como esse parece causar menos comoção, porque na hora em que você é cobrado, porque um parlamentar que num momento como esse vai nas redes sociais para dizer que se solidariza, né, e sei lá, e qualquer coisa assim, se ele ficar só nesse discurso é um negócio extremamente vazio, porque se tem alguém que pode fazer algo num momento como esse, é um legislador. Então esse é o momento de cobrar o legislativo, os legisladores. Quem ficar só em postzinho de rede social não tá fazendo, assim, quase nada. Pois agora, se você for lá no post dela, justamente desse relato, tem a bancada praticamente toda, né? Se solidarizando, se manifestando, mas aí é na prática que a gente vê, de fato, algum resultado. Eu queria só fazer um adendo, assim, de que, de fato, tem se usado essa questão da legislação. A própria Renata, no relato dela, se eu não estou enganada aqui, não sei se foi nas redes sociais ou em entrevistas que ela concedeu depois, ela fala que a pena mínima ainda é pequena, se eu não estou enganada, que é de 6 a 10 anos essa restrição, e aí podem ter agravantes, né? Então, existe essa crítica e, obviamente, existe uma responsabilidade dos legisladores que não podem se isentar disso, mas existe uma responsabilidade do judiciário, assim, também. Não tem como o magistrado, a gente não tem os detalhes desse caso em específico, apesar de ter tido essa divulgação, e a gente tem os detalhes da época do inquérito e da investigação, o processo em si,
ele corre em segredo de justiça, né? Então você não tem ali os detalhes, o que foi exatamente quem embasou, todas as, enfim, a defesa do homem condenado, enfim, todos os detalhes a gente não tem esse acesso. Mas existe uma responsabilidade da justiça e é necessário um olhar específico, né? A gente tem já regras do Conselho Nacional de Justiça que falam sobre a perspectiva de gênero para julgamentos, pensar que de fato você precisa, por exemplo, num caso como esse, dar mais peso à fala da vítima. Nesse caso, o réu é confesso, mas existem casos em que não, e que essa vítima ela precisa ter a sua palavra, precisa existir confiança na palavra dessa vítima, dessa enfim, de quem sofreu a agressão, né? Então é preciso também que haja a compreensão do judiciário que existe o papel dele. A gente não pode dizer que essa magistrada em específica e essa decisão, porque a gente não tem nem os detalhes disso, mas é preciso que, se os legisladores têm que tomar mais consciência do seu papel em casos sérios de violência como esse, o Poder Judiciário não pode se eximir e dizer que estava só seguindo a legislação. Agora, Luana, esses projetos, eles começam a tramitar, né? Como é de fato essa tramitação, a partir do momento que ele é apresentado, porque aí se passa por comissões, né? Tem as questões de análise aí do teor da constitucionalidade. Como é que é esse trâmite? Só para os ouvintes entenderem, porque às vezes você propõe um projeto e ele acaba demorando muito, né? Para ter um retorno, uma resposta, mas ele passa por trâmites, né, dentro do Congresso. Exatamente, Wagner. Esses projetos foram apresentados pelos parlamentares, né, e tem todo um trâmite mesmo que é burocrático. Para eles começarem a ser analisados, eles são lidos em plenário, eles vão ser remetidos para as comissões que vão analisar tanto a constitucionalidade, ou seja, se ele não de alguma forma fere a nossa Constituição Federal, que é a legislação máxima, e também no mérito, né, então averiguar como é que isso se encaixa, se precisa de modificações, se pode ser aprimorado, e só depois é votado no plenário da Câmara dos Deputados, que foi onde ambos os projetos que eu citei aqui foram apresentados, e depois no Senado, e aí vai a sanção presidencial. Não existe um tempo, né? Existem projetos que às vezes passam pouquíssimas semanas no Congresso Nacional, existem projetos que se arrastam por anos, é tudo uma questão de prioridade, de articulação, enfim, tem muitas coisas que cabem aí serem, para poder falar do prazo, do trâmite desses processos, mas existem alguns ritos que eles precisam passar. Eu acho que é importante reforçar que existem outros projetos que tratam desse tema em tramitação no Congresso, anteriores a esse caso, né? A gente tem, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição que quer tornar inafiançáveis e imprescritíveis crimes de estupro e feminicídio. A gente tem outras propostas de, por exemplo, criar uma lista pública com o nome de agressores sexuais, conforme existem em outros países. Ambas as propostas, elas enfrentam alguns questionamentos constitucionais, enfim. E outro ponto que talvez também seja muito importante, que apesar de as propostas, por exemplo, dos deputados federais cearenses que a gente citou, nascerem a partir desse caso, né, da Renata, enfim, dessa soltura, dessa liberdade, desse homem condenado por estupro, a lei ela não retroage, né? Então, a partir do momento em que é aprovada, ele vai valer para novos casos, mas os casos que já aconteceram, ela não volta para, enfim, abarcar esses casos. Então, vale daqui para frente a partir do momento que os parlamentares aprovarem e o presidente sancionar. Agora, é interessante que os legisladores... A gente imagina que eles lidem com esse tipo de assunto ou com outros tipos de assunto, de crimes rotineiros, né? De fato, acabou de sair o balanço do mapa da violência e esse caso da Renata é só mais um caso, né? Ele acabou gerando toda essa repercussão e isso acabou mobilizando a classe política, mas tem muita gente sofrendo além da Renata, né? E parece que isso só se torna prioridade quando ele vem a público, quando ele ganha uma repercussão, né? Então a classe política ela precisa estar mais atenta não só aos números, mas às histórias, né, Jéssica? Nossa, totalmente. Não ficar legislando aí sobre sexo dos anjos, que a gente veio nas últimas semanas, bebê reborn. Era a gente inventando. Ai, não, meu Deus, a legislação para proibir que o SUS atenda. Gente, mas não tinha fila de gente com bebê reborn no SUS pedindo atendimento, não. Agora, mulher sendo morta, tem bastante. E nem por isso a gente vê a mobilização da mesma forma. É aquele momento em que você olha que tem muita figura política querendo repercussão e mídia e querendo que o nome apareça. Agora, aparecer por fazer alguma coisa de fato, por fazer uma mudança social, aí é mais difícil, né?
é nesses momentos que os mandatos são colocados em xeque, né? E não é problema dos nossos tempos, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil tem uma das leis mais avançadas de proteção às mulheres, que é a Lei Maria da Penha, mas precisou ser um caso extremo, como é extremo este caso, né? Então sempre parece que precisa se atingir um limite daquilo que é impensável, daquilo que é insuportável até, mas assim, tinha um bocado, para chegar nesse ponto, para chegar nesse limite, para chegar aqui, teve um caminho, não chega de uma hora para outra. Então, existiam mulheres sendo vítimas de violências há décadas no Brasil, e só esse século é que a gente tem uma legislação para essa proteção. Então, a gente tem esses fenômenos virais do bebê reborn e tal, e é um problema de agora, obviamente, mas sempre foi um problema, infelizmente, se a gente pensa na política e no legislativo brasileiro em relação à proteção às mulheres. E a gente vai acompanhar, naturalmente, a tramitação e o desenrolar desses projetos. Queria agradecer a contribuição da Luana Barros. Luana, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Estamos sempre aí disponíveis para vir. A Jéssica continua comigo no próximo bloco. A gente vai falar sobre justamente as últimas notícias da política cearense, envolvendo a base aliada do governador Eumano de Freitas e a oposição. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, a gente vai falar agora desse movimento, né, desse bastidor político aqui no Ceará. Nessa semana a gente teve declarações do senador Luiz Eduardo Girão, do Partido Novo. Também tivemos declarações do deputado federal Dr. Jaziel, do PL, sobre esses novos arranjos aí da oposição. A chegada do Roberto Cláudio e do Ciro a esse grupo bolsonarista tem movimentado e tem gerado aí declarações um pouco aí controversas, né? Na medida em que algumas lideranças do PL tentam apaziguar os ânimos, colocar panos quentes e buscar uma unidade, as falas aí desses parlamentares, elas têm um tom agora diferente, né? O Eduardo Girão, ele já fala nessa coisa, isso é muito estranho, essa aproximação. Já o Dr. Jaziel, ao contrário da unidade aí que está se criando em torno do Roberto Cláudio, ele já fala que o Ciro seria melhor. Essa movimentação, Jéssica, dessas declarações, elas são naturais do processo ou elas acabam dificultando aí esse movimento de unidade nesse grupo? Wagner, eu acho que a gente tem os dois cenários, né, em diferentes medidas. Começando pelo senador Eduardo Girão, que é uma figura que já colocou a pré-candidatura ao governo do estado, aí pelo Novo. O mandato dele de senador se encerra, né? Inclusive ele já deu aí sinais de que não deve tentar a reeleição, tanto que é pré-candidato ao governo. E apesar de ser um nome da direita aqui no Ceará, que tem sido inclusive defendido por algumas lideranças nacionais do PL como um nome forte aqui no estado, para essas figuras que são aliadas mais nacionalmente, como foi o caso do senador Rogério Marinho e tal, que já saiu em defesa do Eduardo Girão. Mas ele não tem participado muito desses momentos públicos, dessas fotos públicas que a gente tem visto nessa movimentação recente da direita. E isso a gente fala dessa aproximação do PL de nomes como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que deixou o PDT, do próprio ex-ministro Ciro Gomes, que ainda está no PDT. Então, assim, ele não tem partilhado exatamente, né, dessas movimentações, mas deu uma declaração nessa semana e foi para um veículo de entrevistas, aí, uma mídia de canal do YouTube, mas ele compartilhou o recorte dessa fala no perfil dele. Então, ele está querendo dar esse recado genuinamente. E o que foi que o senador Eduardo Girão falou? Ele disse o seguinte,
Abre aspas. Isso ao ser questionado sobre esse momento da direita, nessas alianças que a direita tem feito. Então, abre aspas aqui. Eu vou confessar um negócio. Eu estou achando tudo isso muito estranho. Acordão na direita para alguém que não é de direita está na cabeça? Está na frente de uma locomotiva de mudanças que precisa no estado do Ceará? Essa turma estava com o PT há pouco tempo atrás. E agora quer pintar de oposição, que vai mudar? Que história é essa? A política precisa ter coerência. A direita tem que ter muito cuidado para não ser sufocada. Fecho aspas. Isso do senador Eduardo Girão. Wagner, eu acho que tem muitos pontos de recado só nessa aspa do senador. Primeiro que ele vem dizendo que está achando tudo isso estranho. Como que a direita está fazendo um acordo se não é para um nome da direita? E aí quando ele coloca isso é para cobrar, digamos que assim, o nome genuinamente da direita. E não é novidade que esse questionamento apareça. Ele está embasado justamente em declarações de figuras nacionais, como já citei o Rogério Marinho, deputada Bia Kicis, e outros nomes que já mencionaram o Eduardo Girão como uma figura relevante da direita aqui no Ceará. Ele está se baseando nisso e levando esse estranhamento de como assim você vai ter um cabeça de chapa que pode ser o Roberto Cláudio, nesse momento oficialmente sem partido, porque deixou o PDT, anunciou a filiação à União Brasil. Essa filiação ainda não aconteceu. União Brasil vive aí num cenário um pouco instável, né, diante dessa provável federação com progressistas. Então, assim, ele tá jogando ali no palco esse descontentamento de uma ala da direita e essa cobrança, ó. Essa turma estava com o PT há pouco tempo, então a gente sabe que tal momento esse histórico do Roberto Cláudio e do Ciro vai ser colocado em xeque dentro dessa aliança da direita. E ele fala o seguinte, né? Ó, e agora quer pintar de oposição. E ainda fala que, por fim, a direita tem que ter muito cuidado para não ser sufocada. E aí era aquele outro ponto que a gente já tinha conversado por aqui, sobre a gente ter visto o André Fernandes reaparecer no cenário público, se colocando aí como essa liderança, e né, o Bolsonaro vindo cumprir essa agenda no Ceará, e as lideranças do PL ali, o André Fernandes e o Carmelo Neto, levando o Roberto Cláudio até o Bolsonaro, mas puxando de novo um protagonismo ali pro PL, que depois de 2024 ficou tido assim como partido que poderia liderar essa oposição no Ceará para 2026. Então, ele também coloca ali uma ponta de um medo que a gente sabe que está circulando pelos bastidores, mas foi o senador quem jogou aí para o público. Agora, Jéssica, eu ouvindo, né, lendo essa declaração aí do senador Eduardo Girão, o meu sentimento é de concordar com o senador. Por quê? Quando você olha, se você olhar, é claro que a gente tem que entender o cenário local, o cenário do Ceará. Mas se você olhar um cenário longe, distante, em outro estado, você vê um movimento desses, o natural seria, vamos dizer assim, essa unidade, mas não chegar, vamos dizer que, eu vou lembrar aqui uma fala do Inácio há 2 programas atrás, chegar no ônibus lotado e sentar na cadeira alta já, né? Você já chegar de um grupo para o outro, migrar tão rapidamente e já chegar com esse protagonismo de ser cabeça de chapa, quer dizer então que a direita não tinha nomes relevantes ou capacitados para essa empreitada, né? De certa forma, o senador tem um pouco de razão quando ele faz essa crítica interna, inclusive, é que, tudo bem que ele é pré-candidato a governo do estado, mas será que a direita não tinha nomes qualificados a abraçar esses nomes que estão chegando agora? E colocá-los com esse protagonismo todo, admitir a incapacidade ou a falta de nomes para disputar ou derrotar um candidato da esquerda ou candidato ao governismo, parece uma mensagem que fica implícita, um pouco difícil desse grupo da direita de explicar e correndo esse risco mesmo de ser engolido, né, pelo discurso, porque o Roberto Cláudio não é nenhum bobo, ele é uma figura experimentada, com experiência, inteligente, sabe o que está fazendo, por mais que seja criticado, mas ele é muito articulado também. Então, de certa forma, tem um risco também da direita, né, de abraçar esses nomes e dar esse palco todo em um momento de, vamos dizer assim, até de fortalecimento desse grupo. O André quase virou prefeito de Fortaleza, tem toda uma novidade em torno de força desse grupo, mas que de fato é um risco, né?
E tem um ponto de a gente pensar de que direita a gente está falando, né? Porque não é novidade que haja esse racha também, por óbvio, não existe essa unanimidade, assim, em nenhuma uma linha ideológica, né? Vão ter sempre seus vieses aí do que vai defender, de que pautas serão defendidas ali com mais ou menos intensidade. E se você pensar, por exemplo, Roberto Cláudio foi um crítico da gestão de Jair Bolsonaro, especialmente na época da pandemia, quando ele era prefeito de Fortaleza. Um crítico, inclusive, de algumas questões de pauta de costumes que são defendidas por uma ala mais dessa direita bolsonarista raiz, assim, também. Então, será mesmo que você tem um nome que vai abraçar essa ala? A gente viu em outras eleições, por exemplo, própria eleição de 2022, em que estava ali Capitão Wagner de um lado, Roberto Cláudio de outro. A gente tinha o PL como vice do Capitão Wagner, mas a gente tinha uma ala dentro do PL que não estava ali dando esse apoio todo para o Capitão Wagner, justamente porque o Capitão Wagner sempre foi ali aquela figura meio em cima do muro em relação ao bolsonarismo. Chegava na época da campanha, não ficava claro de que lado exatamente ele estava. E isso o eleitorado da direita também percebeu, o eleitorado da direita também cobrava, e isso teve um custo para o Capitão Wagner. Roberto Cláudio chega tentando dar uma sinalização ali de, não, eu tô aqui com o Bolsonaro, eu tô assumindo isso publicamente, apesar de críticas que eu possa receber. E essa sinalização dele não é de graça. Tanto que é justamente para abarcar um pouco dessa ala que tem esse mesmo desconforto que o senador Eduardo Girão colocou na mesa. O quanto eles vão conseguir dialogar e afinar esse ponto, aí a gente tem pano para manga ainda, tem chão para percorrer. E o próprio Eduardo Girão, ainda que seja pré-candidato ao governo, ele também fala que não é como a gente fala, né, prego batido ponta virada, que ele pode ainda dialogar e tal, mas vamos ver como é que vai ser essa saga para buscar essa unanimidade. E aí o Jaziel, Jéssica, ele já fala aí de nomes, né? Ele já fala, olha, tudo bem que o Roberto Cláudio tá aí, né? Chegou com essa pompa toda, mas o nome para vencer, o nome para, vamos dizer assim, para bagunçar, né, as estruturas é o nome do Ciro. Rapaz, aí o Jaziel já vai lá para outra ponta, né? Porque se a gente tem, de um lado, o Eduardo Girão colocando em xeque o nome do Roberto Cláudio, que em tal momento parece ser um nome que apazigua até um pouco mais do que o Ciro, lá vem o Jaziel na outra ponta defendendo o Ciro. E ele fala o seguinte, abre aspas, para ganhar a eleição, quem é que vai tremer as bases? Não é o Roberto, é o Ciro. E ele ainda fala mais aqui, fecho aspas do que ele falou, e ele ainda diz o seguinte, que o próprio Roberto sabe disso. É o que a gente já falou, Ciro é um líder carismático, nome com histórico, conhecido, já foi candidato à presidência várias vezes, então as pessoas reconhecem o nome, claro que vem nessa sensação de que ele vai aí gerar mais alvoroço, né, pela figura dele. Agora, o nome do Ciro era o que estava mais fora aí dessa conversa, né, dessas cartas na mesa. O próprio Ciro já disse que não tem interesse, e tem ficado claro que ele é que gera mais ruptura dentro desse grupo da direita. Então, vai ser animado não só na esquerda, porque a gente ficou falando lá da briga, né, e do vaga do Senado e tal, mas na direita também. Exatamente. E, Jéssica, do lado aí do grupo governista, né, a gente viu aí nesse fim de semana uma publicação nas redes sociais, uma publicação compartilhada, com ali, vamos dizer assim, os principais nomes, né, de liderança desse grupo ali, reunidos lá no gabinete do governador Elmano de Freitas. Em uma foto foi publicada, nessa foto tinha Camilo Santana, ministro da Educação, tinha Elmano de Freitas, governador do Ceará, tinha Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, Cid Gomes, senador, e Chagas Vieira, o secretário ali da Casa Civil. É uma publicação que tenta mostrar ali unidade, né, buscada aí, né, para 2026. A gente, nos últimos meses, a gente falou
daquela insatisfação do Cid, né, que ameaçou ali romper por conta da presidência na Assembleia Legislativa. Ficou em torno do Cid essa expectativa de vai romper, não vai romper, como é que está a relação com o Camilo, como é que está a relação com o Elmano. E aí o Cid tem falado pouco, mas algumas declarações que ele deu em rádios aí por Sobral, ou algumas entrevistas esporádicas que ele deu, diz que vai apoiar o governador no ano que vem, né, na disputa do ano que vem, e tentam transmitir aí, Jéssica, uma mensagem de unidade, né? A gente sabe que, embora tenha aí essa foto, essa tentativa de mostrar isso, mas você acabou de falar sobre o Senado, né? Será que o Senado ele pode trazer aí um estranhamento, vamos dizer assim? Não necessariamente entre esses nomes, ou pode até ser, ninguém sabe, mas entre os pré-candidatos ao Senado, né? Ora, se o Senado pode trazer, já está trazendo, né? A gente sabe que já está trazendo. Agora vamos lá para essa foto, que tem uns recados aí interessantes nela também. Eu acho que, claro, essa questão de que estão juntos, né? Esse é o primeiro recado básico, assim, claro. Principalmente dado esse histórico aí que você trouxe, Wagner, dessas rusgas desde o final do ano passado, especialmente a Cid, Elmano. Então, vem aí alguns recados fortes, a própria presença do Cid, que a gente sabe que o PSB tem o maior número de prefeituras, Cid é um grande articulador nos municípios, conhece bem essas bases, sabe movimentá-las, então é um aliado muito importante aí do governo. Então tá lá o Cid, Elmano e Camilo colocados lá como essas principais lideranças, e aí você tem o prefeito da capital e você tem o Chagas Vieira, que eu vou já chegar nesse ponto do Chagas, mas se a gente for pensar nesses primeiros, assim, nos 4 primeiros nomes, de quem é mandatário, de quem tem cargo atualmente, né, mesmo eletivo, você tem recados também dessa força política, porque a gente fica falando na direita, mas a gente está falando de nomes que vêm de um legislativo, não sei exatamente poder executivo, ou nomes que nem mandato tem, que é o caso de Roberto Cláudio, de Ciro Gomes, de Capitão Wagner. Na foto dessa mesa, a gente está falando em quem detém o poder mesmo. Então o recado já começa por aí. Prefeito da capital, a gente está falando da maior base eleitoral, assim, de lavada. O grande articulador do interior e 2 lideranças de fôlego, inclusive em articulação com o governo federal, que é o Camilo e o Elmano. A presença do Chagas ali, de forma geral, ela destoa um pouco do que se esperar dessa mesa. Então, falta, por exemplo, a presença de um presidente da Assembleia Legislativa, que é o nome que às vezes nesse momento está, né, o Romeu Aldigueri. Ele foi questionado sobre isso pelo nosso repórter Marcos Moreira nessa semana. Ele disse que foi convidado, mas estava no interior e não pôde participar. E aí vem o Chagas, que ainda que não seja um mandatário, mas é um nome que tem mexido com os brios em relação a essa disputa pela indicação para disputar o Senado, né? Então é um recado de que ele tá no jogo, de fato, assim, ele tá colocado, tá posicionado nesse jogo também, e é o tipo de recado que mexe com os aliados, né? Porque a gente sabe que tem aí vários nomes com essa pré-candidatura colocados. Agora, uma foto, um recado que vem no momento em que a oposição começa a ganhar aí mais fôlego nessa disputa, mas um recado também, né, meio que quem quer dizer, olha só onde é que tá aqui a força, né? Pois é, e Jéssica, e nos bastidores também o que é que tá rolando, né? A gente sabe que uma parte aí da oposição, né, de que integra a oposição, tá inclusive de olho nas definições dessas vagas para o Senado, porque é aquela coisa, assim, são o quê? 7, 8 nomes, mas são só 2 vagas. Alguém vai ficar insatisfeito. O que esse alguém vai fazer com essa insatisfação, né? Então tá assim, tudo bem, está todo mundo lá, o governo está muito forte, mas até que momento ele vai ter essa força? Até que momento ele vai ter essa unidade? Então assim, do lado da oposição, o que reverbera, pelo menos por uma parte dessa oposição, é essa paciência de esperar o momento certo para que as coisas aconteçam. Então assim, toda essa movimentação da base aliada pode ter uma consequência e a oposição está de olho nisso, né, Jéssica? Com toda certeza. A oposição já deu recado sobre isso, né? O Carmelo já falou sobre isso no PL, sobre com quem vai dormir pensando na oposição. Então,
essa composição ela vai ser muito importante. Tem partidos e figuras políticas que eu acho que são interessantes de a gente observar. E aí vou trazer aqui o próprio Chiquinho Feitosa com Republicanos, um partido importante para esse jogo aí entre base e oposição para 2026. Eunício Oliveira no MDB, um outro nome aí importante nesses ajustes partidários. Eu não estou pensando só na vaga em si, disputar o Senado, mas nos rearranjos e para onde vai apoio político. Acho que a gente tem que ficar atento aí a esses nomes, como eles vão se manifestar, porque temos um histórico de mudanças, um histórico bem interessante. Eu acho que em outros momentos a gente pode olhar mais para isso, Wagner, mas são figuras interessantes de a gente ficar atento. Certamente isso vai ter atualizações e a gente vai tentar trazer e contextualizar isso para você, porque a gente já viveu isso em outras situações. Né, em 2014, a gente teve movimentações em 2018 de gente mudando de lado ali aos 45 do segundo tempo. Isso é política, isso acontece muito, né? A liderança política ou o dirigente partidário, ele vai para quem lhe prestigia mais, para quem lhe dá mais atenção, para quem quer lhe dar mais espaço. Então isso acontece muito, com base muito grande, isso é muito factível de acontecer. Repito, a gente já viveu isso aqui no Ceará e não seria a primeira vez. Jéssica, a gente está encerrando o bloco. Obrigado aí pela participação, né, no programa de hoje. Até semana que vem, né? Wagner Mendes, sempre uma alegria estar por aqui falando de política. Até semana que vem. Olha, a gente vai agora para o intervalo. Na volta a gente fala de notícias do interior. Olha, tem atualização sobre a eleição suplementar de senador Sá e tem notícia também de um vereador que renunciou ao mandato após responder acusações de crimes na justiça. A gente volta já já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Recebemos agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos. Olá, Ingrid, seja bem-vinda. Olá, Wagner, mais uma vez aqui falando sobre os principais acontecimentos do interior. Exatamente, a gente vai começar por Senador Sá, município que foi aprovado aí pelo Tribunal Regional Eleitoral uma nova eleição municipal, né, que é chamada de eleição suplementar. Eu queria saber, Ingrid, como é que está a situação no município em torno dessa disputa, se teve alguma atualização, alguma novidade sobre essa corrida eleitoral por lá. Pois é, Wagner, essa chapa tinha sido cassada, né, que é a chapa composta pelo Bel Júnior e pela professora Maria, ambos do PP. Eles foram cassados, o TRE confirmou a cassação, né, no julgamento também dos embargos de declaração, e aí esse processo foi remetido ao TSE. Detalhe, quando ocorre uma cassação, seja em primeira e em segunda instância, o juiz ou o desembargador já encaminha nessa necessidade de haver uma eleição suplementar. Aí, se houver alguma liminar, né, no TSE, no sentido de indeferir, né, de suspender esse processo, o processo é suspenso. E foi o caso aqui de senador Sá, né? Foi uma questão já bem encaminhada, ele foi cassado aí pelo TRE e pouco tempo depois, né, poucas semanas depois, a data das eleições suplementares foi marcada para o dia 6 de julho. E já tinha tido aquele período de convenções partidárias, os candidatos já tinham sido escolhidos, né? Inclusive, já tinha começado a campanha mesmo de fato, né? Como é um tempo curto aí para organizar toda essa eleição, os prazos também são bem curtos. Então a campanha já tinha iniciado quando a ministra Isabel Galotti, do TSE, emitiu uma liminar, assim, a favor, né, do Bel Júnior, da chapa dele, suspendendo essa eleição suplementar e suspendendo o afastamento dele também, né?
Para ela houve aí uma falha na análise do TRE, né, sobre esses embargos de declaração. Diz que o julgamento não enfrentou adequadamente, né, as omissões alegadas na peça, que diz respeito a um possível showmício com distribuição de brindes, utilizando recursos públicos na tradicional, né, para o Bel Júnior, Cavalgada do Bel. Esse evento aconteceu em 17 de agosto do ano passado, ano eleitoral, na semana do início da campanha eleitoral, né? E ele já acontecia desde 2021, né? Então, isso foi um dos pontos alegados pela defesa aí do Bel Júnior. A ministra disse também que não havia, né, a demonstração mesmo de que, apesar da estrutura do evento, né, do porte do evento, não havia essa demonstração de manifestação, de falas, de slogans ou comportamentos que realmente configurassem um showmício, né, um comício eleitoral ali, uma manifestação eleitoral em prol do Bel Júnior. Então, ela teve essa decisão aí, né, em liminar, para até evitar um dano maior, né, para o município e para o próprio Bel, sem esse julgamento definitivo, né, e com essas dúvidas ainda não sanadas. Então, esse recurso do Bel Júnior, ele vai ser julgado ainda pelos demais ministros, né, no pleno e tudo mais. Mas aqui foi uma liminar. E com essa liminar, esse processo todo eleitoral é suspenso. Esses candidatos vão parar aí suas atividades, né, e esperar os desdobramentos. E, enfim, Wagner, a gente vê como casos como esses, eles até impactam um pouco o planejamento, né, da justiça eleitoral, porque o TRE e outros tribunais já tinham adotado um sistema de mutirão, né, para julgar todos esses processos relativos às eleições de 2024, para dar celeridade, né, para evitar que os municípios passem por uma instabilidade política devido à morosidade do judiciário, mas aparecem casos complexos como esses que exigem uma pausa, né? Exigem uma análise mais detalhada, e esse parece ter sido o objetivo do TSE, né? Com essa decisão. Então, esses dois candidatos, né, que eu mencionei aqui, eram o Rui Aguiar, do PSB, ele que iria pela oposição, e a Sabrina do Bel, do PP, que era candidata governista, né? Então a gente vai aguardar aí os próximos desdobramentos. Assim como o senador Sá, outros 7 municípios, pelo menos no Ceará, estão com essa pendência, né? Lembrando, a eleição em senador Sá foi marcada pelo desembargador Raimundo Nonato. Ele era presidente do TRE. Mas no fim de maio houve a mudança de presidência, né? Então, quem assumiu foi a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. E nesta gestão, ela ainda não pautou nenhum processo desse para marcar essa data, né? Então, esses 7 municípios seguem aí nessa indefinição, inclusive casos até mais delicados, como de Santa Quitéria, de Choró, que a gente já mencionou aqui várias vezes, né? Potiretama também, que inclusive o prefeito está preso ainda no momento. Então é isso, assim, né? Em alguns casos, houve um parecer da Procuradoria Eleitoral a favor do prefeito, mas ainda não foi julgado, né? Então são casos que realmente têm essa pendência no TRE, tanto do julgamento do mérito quanto da marcação mesmo da data do pleito, né, desse pleito suplementar. Pois é, isso, mais uma vez aqui falando, né, isso traz inseguranças do ponto de vista da administração municipal. Ninguém sabe se vai ter eleição, hora vai ter eleição, hora não vai ter, hora sai um prefeito, hora volta o prefeito. Então, assim, são questões que, inclusive, não só questões jurídicas, mas também administrativas da cidade, que alimenta, né, de fato, essa insegurança. E claro que há atualizações e novidades sobre esse senador Sá e esses outros municípios que devem ter de eleição suplementar. A Ingrid vai estar de olho e a gente vai trazer aqui também quando houver atualizações. Mas Ingrid, também teve o caso aí do vereador de Paraipaba, que renunciou ao mandato, né? Ele já vinha ali acusado de matar 2 adolescentes em um acidente de trânsito no interior. Voltou, tinha se licenciado, voltou, sofreu retaliações no dia da volta e acabou agora decidindo por renunciar, né? Conta um pouquinho dessa história aí para os nossos ouvintes.
Wagner, começando aqui do começo mesmo, né? Houve esse acidente aí em janeiro deste ano. Segundo o delegado, né, da cidade, o vereador estava no carro que colidiu na contramão com o veículo em que essas jovens estavam, né, a jovem Yasmin Oliveira Félix, de 14 anos, e Isabelle Oliveira da Silva, de 16 anos, elas duas são primas, e estavam numa moto, né, elas eram menores de idade e estavam numa moto. E o veículo em que ele estava, o vereador Renan Martins, teria colidido com elas na contramão, talvez perdido o controle, né, do veículo. A gente ainda não sabe as circunstâncias mesmo, né, os detalhes desse acidente. Mas o que acontece? No mesmo dia, a suspeita recaiu sobre ele, porque relatos, né, disseram aí, levaram a polícia isso de que ele estava no local do crime e ele fugiu, né, e aí depois a defesa dele disse que ele fugiu com medo, né, de retaliações ali, e que se apresentaria posteriormente, né, para prestar depoimento. Isso foi feito, mas não se sabe ainda, né, a investigação sigilosa, se ele estava dirigindo de fato, né, o veículo, se houve ingestão de bebida alcoólica. Nada disso a gente teve acesso até o momento. O que se sabe é que esse assunto não ficou por aí, claro, né, e gerou uma repercussão política mesmo, né. Então, esse acidente foi no fim de janeiro, e em março, com o andamento das investigações, com o laudo pericial e tudo mais, isso ganhou uma proporção maior, né. Então, um grupo de vereadores ali na Câmara de Paraipaba emitiu uma nota, né, fez um manifesto contra esse vereador Renan Martins, dizendo que não apoiava a impunidade. E eles também receberam uma denúncia para ser apurada, né? E aí instalaram uma comissão processante para apurar se houve quebra de decoro parlamentar, né? Usar esse dispositivo para saber se o mandato dele seria mantido ou não. Lembrando, o Renan Martins, ele é filiado ao Republicanos. E o presidente da casa, o Felipe Duarnóbio, também é filiado ao Republicanos. Então, esse acidente foi um fato que levou um certo rompimento ali dentro do partido, né? Um rompimento muito claro ali dentro do partido. O presidente da casa, ele também estava liderando, né, essas medidas administrativas em relação ao Renan Martins, né? Então, foi instalada essa comissão processante em março, e aí essa questão foi judicializada, porque o Renan Martins argumentava que nada tinha sido provado ainda contra ele, não tinha julgamento, né, sobre essa sua participação nesse acidente. Não havia resolução sobre nada relacionada à responsabilidade dele no acidente. Então, ele argumentava que era ilegítima essa comissão, essa investigação, esse processo administrativo na Câmara. E aí foi um vai e vem judicial, né? O TJ chegou a suspender, depois voltou atrás, liberou. Na verdade é o inverso, né? Rejeitou esse pedido dele anterior e depois suspendeu. E aí o caso chegou ao STF, né? A última instância, que decidiu aí no último dia 3 de junho dar continuidade a esse processo, porque o legislativo, ele tem autonomia para interpretar seu próprio regimento interno, né? E para tocar medidas como essas. Então, o STF entendeu dessa forma e deu legitimidade à continuidade desse processo, e também por outro motivo, né? Porque o decoro parlamentar é um conceito, é um dispositivo muito aberto, né? Então, volta a essa questão da interpretação do próprio regimento interno, né? Para cada caso, os próprios vereadores, né, os próprios parlamentares vão discutir para ver como é que esse assunto se encaixa, né, em cada caso. Enfim, e aí essa comissão processante, ela teria uma conclusão no fim de junho, né? Tem um prazo aí para ela ficar ativa e seria até o fim de junho, segundo o presidente da casa. Mas o que acontece? Nessa crise toda, o Renan Martins tirou uma licença também em março e ficou afastado das suas atividades, né? Era o tempo também que as investigações avançavam e tudo mais. Ele voltou no último dia 5, né? Dia 5 de junho. Mas essa sessão que marcou o retorno dele foi uma sessão muito movimentada,
com parentes das vítimas, acompanhando, né, as atividades no plenário. Outros populares ali carregavam faixas, né, cartazes contra ele, pedindo a prisão dele. Foi até um momento, de certa forma, previsto pela presidência da Câmara, que pediu reforço policial, né? Então, policiais, guardas municipais estavam lá no plenário para garantir a segurança do vereador. Então, quando ele entrou, muitos gritos de assassino, né? Então, toda aquela situação de hostilidade mesmo, né? Tanto é que essa sessão durou 15 minutos. Enfim, né? E aí, depois a gente foi atrás da defesa dele, foi atrás dele, para entender como é que ia ficar essa situação, né? Se ele ia reforçar a sua segurança para continuar, para seguir os trabalhos, se de alguma forma a Câmara adaptaria, né, o seu modelo de trabalho aí para um modelo semipresencial, talvez modelo híbrido, né, para garantir a segurança dele. E a gente não teve resposta quanto a isso especificamente. Mas aí na semana seguinte, o que aconteceu? No dia 11 de junho, quarta-feira, ele pediu a renúncia do mandato. Então, o que estava se encaminhando talvez pela comissão processante, e ele eu digo isso... Ele antecipou, né, Ingrid? Exatamente, ele antecipou. E eu digo isso pelo clima mesmo na Câmara, né? Porque é um município pequeno, número de vereadores pequenos, e a maioria deles já tinha declarado esse apoio às famílias e contra ele, né? Então era um clima que já estava se encaminhando para uma cassação. Então ele se antecipou, renunciou ao mandato, disse que nesse documento, né, que ele fez o pedido, disse que era por motivos estritamente pessoais e de saúde, né? Mas é uma coincidência, né? Claro, a gente não pode ignorar isso nesse momento. E aí a gente chegou à primeira cassação / renúncia, partindo da Câmara em si, né? De um processo administrativo, do meio parlamentar em si. Porque a gente já teve cassações partindo da Justiça Eleitoral, né? De vereadores aqui, por fraude à cota de gênero, mas deste mandato é a primeira cassação mesmo de cunho político, né? Ou cassação, processo de cassação que se encaminhava, e uma renúncia aí em meio a um clima de instabilidade política, né? Então, claro que isso não vai diminuir a dor das famílias, né? Não vai, talvez, levar a uma resolução do caso, essa renúncia, né? Mas isso era uma demanda das famílias, né, que ele perdesse o mandato, que ele estivesse fora das suas atividades parlamentares, porque não achava justo, né? Ele é o principal suspeito aí desse crime que aconteceu aí na CE 162. Então, ele tinha já desativado as redes sociais, não estava comentando o assunto publicamente, né? A gente tentou até, mas o contato era só pela equipe jurídica dele mesmo, né? Então, era uma situação muito complicada para ele, né? Então é isso, a gente vai acompanhar os desdobramentos, inclusive jurídicos, né, que a justiça de fato investigue e encontre aí os fatos, né, verdadeiros, de fato, o que é que aconteceu e que cumpra-se a lei, né? A Ingrid vai ficar também de olho nesses e em outros assuntos aí do interior para voltar aqui e contar tudo pra gente. Obrigado, Ingrid, pela participação. Nada, Wagner, né? Até a próxima. Então é isso, pessoal. Queria agradecer, inclusive, aproveitar esse momento para agradecer a nossa grande audiência do mês de maio. O nosso programa está em novo horário, às 11 da manhã do sábado e também com reprise às 21 horas também do sábado. A gente também está nas plataformas de áudio. Você pode compartilhar aí com seus amigos o nosso programa para quem perdeu na Verdinha. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Augusto Assunção e Glauber Souza. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.